feliz com Jesus neste Dia dos Pais, que é o nosso grande Pai, nosso Pai espiritual, ao qual concedeu a vida a cada um de nós. Nós temos que ser eternamente gratos a esse Pai, irmãos, que foi Ele que morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, vamos falar um pouco sobre este pai. Este pai, o qual passou um momento muito difícil, mas como conhecemos a história, no final, Deus concedeu a vitória na vida dele. 5, Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Daqui a pouco vamos estar juntamente preparando para tomar a Santa Ceia do Senhor, este mês de agosto. Os irmãos já estejam com o seu coração quebrantado, preparado para receber do céu a melhor parte, que é só o Senhor nosso Deus pode dar. Marcos 5, 21 diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais, um dos líderes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogai-lhe muito, dizendo: minha filha está doente. Muitas traduções dizem uma palavra moribunda, quase morrendo. Roga-te que venhas e lhe põe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Aí nós vamos pular, porque ele vai contar agora a história da mulher do fluxo de sangue, nesse mesmo capítulo. Vamos pular lá para o versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta, para que não te perturbes mais o mestre, ou te enfadas. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse o principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, João e Tiago. Amém. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E sabe o que fizeram, irmãos? O versículo 40 fala: e riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, aqui te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, irmãos? Amém? Amém. Irmãos, eu escrevi algo aqui que eu queria ler para os irmãos antes de a gente começar a mensagem. O Dia dos Pais é mais do que uma data para celebrar. É um momento de refletir. Escute, pais.
sobre a missão que Deus confiou ao homem: ser protetor, guia espiritual e exemplo dentro do teu lar. No texto aqui a qual nós lemos, irmãos, encontramos aqui um pai, a qual o nome nós lemos chama Jairo, um homem que em um momento de crise, dificuldade, ele mostrou como a fé de um pai pode transformar a história de uma família. Na cultura judaica do tempo de Jesus, naquela cultura, o pai era visto como guardião de honra, da honra e do destino da família. Era o pai, que era o guardador da família, que era ele que tomava a decisão. Todas as decisões eram através do pai. Ele cuidava, ensinava e conduzia a casa para onde? Para o mundo? Não. Conduzia a casa para o caminho que é o melhor, é seguir a Deus. O pai, ele mostrava que o melhor caminho era Jesus. Mas Jairo, apesar de ser um líder respeitado na sinagoga, ele estava vivendo, pastor Manel, um momento de dor, a qual a sua própria filha, que tinha 12 anos, que nós lemos falando a idade dela, estava à beira da morte. E aqui, irmão, nós aprendemos a primeira lição, que a dor que acontece muitas vezes na nossa vida, ela não respeita títulos, ela não respeita posição social, ela não respeita status. A dor muitas vezes ela bate na porta de qualquer família. Nenhuma família está imune a não sofrer dores nessa terra. Toda família está apta a sofrer consequências de atitudes, muitas vezes tomadas pela própria pessoa, muitas vezes tomada pelo o cabeça da casa, que é o pai. A família toda sofre junto quando as decisões não são certas. Então, o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é para onde você vai correr quando a dor chegar. Quando a dor bater na sua porta, chegar na sua vida, a diferença vai ser quando eu e você, para onde nós vamos correr? Aqui nós vamos procurar neste momento Jesus. Jesus é o único caminho que nós vamos procurar. É a única solução para os meus problemas, os seus problemas. Se chama Jesus Cristo. Então, pai, vamos começar a mensagem. Um pai, ele não tem vergonha de buscar Jesus. Ao versículo que nós lemos, e chegando um dos principais, um dos líderes da sinagoga, da igreja, naquela época, por nome de Jairo, vendo Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, sabem, que querem manter o grau aonde chegou, o status aonde chegou, e não quer se rebaixar a ninguém na hora da dor. Acha que suporta, acha que aguenta, acha que às vezes até um super-homem para suportar tantas coisas. E tem pessoas que não querem se rebaixar e reconhecer que é fraco, que é pecador também e que precisa da ajuda das outras pessoas. E aqui Jairo, ele estava fazendo isso. Ele era um homem ali judeu, ele estava ali dentro dos principais, dentro da igreja naquela época. Mas ele viu um momento de dificuldade e dor. Ninguém podia ajudar ele a não ser Jesus. Ninguém poderia naquele momento salvar a filha dele. Ninguém poderia colocar a mão naquela menina e aquela menina ter vida de novo. Então ele reconheceu que acima dele, acima de qualquer outro homem, só há um nome a ser adorado, a ser prostrado, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É só o Senhor. É só Jesus que merece toda adoração, todo louvor, toda reverência. Tem que se colocar somente aos pés de Jesus. E a palavra fala que ele prostrou-se diante dos pés
pés de Jesus. Então isso aqui mostra para nós, irmãos, sabe o que é uma palavra que todos nós devemos carregar dentro de nós? Humildade. Nós temos que ser humildes o bastante para reconhecer que nós somos, muitas vezes, se maneira de Jesus, necessitados da presença de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Então, irmão, já era um homem influente. Ele não esperou que resolvesse a vida sozinho. Ele se humilhou, foi até Jesus. Ele não mediu esforços. Ele não importou com as críticas de A, de B, que ia falar: mas você é um homem de sociedade, você está ali dentro da liderança da igreja, o que você está fazendo aí agora, se humilhando aos pés deste homem que fala que é o Messias, deste homem que fala que é o Salvador, deste homem que está fazendo milagre por onde ele passa? Ele não se importou com isso. Então não se importe muito com as críticas aí fora. Mas você é tão jovem, o que você está fazendo dentro da igreja? Mas você tem uma vida pela frente, você tem a oportunidade de arrumar um emprego melhor, de fazer uma faculdade, de arrumar uma esposa diferente, de arrumar uma mulher mais, sabe, irmão? Aquelas coisas que vêm de contra você, que as pessoas muitas vezes não estão entendendo o processo que Deus está fazendo na tua vida, que Deus está transformando a sua vida, que Deus está trazendo cura para a sua vida. E muitas vezes você está dentro da igreja buscando até pelas outras pessoas, que as pessoas lá de fora não entendem o preço que você está pagando para salvar uma alma lá fora. E aí vem as críticas, e ele não se importou, porque naquele momento o que estava em jogo era a vida da filha dele. Era a vida da filha dele. O que você faria pelo seu filho? Eu te faço essa pergunta nessa noite. Você seria capaz de dar sua própria vida pelo seu filho? Como Jesus, naquela cruz do Calvário, deu a vida por mim, por você? Você suportaria, irmãos? Olha o tamanho desses caras, irmãos, representando aqui. Você suportaria que um cravo dessa grossura ser cravado em suas mãos? Os seus pés? Uma coroa de espinho como essa colocaria na sua cabeça a tempo de furar o seu cérebro. E o que Jason estava fazendo algo que estava ao alcance dele. Ele estava buscando a cura para a vida dele. Mas Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Então não ligue para as críticas. Não ligue quando você estiver buscando o teu milagre dentro da casa de Deus. Não ligue quando você estiver fazendo sacrifícios por amor de alguém que você tanto ama. No fim de tudo vai ter um resultado. No fim de tudo vai ter uma vitória. Amém? Então não ligue pelas opiniões alheias. Então, conselho para essa noite para todos nós: não deixe que o orgulho e o medo deixem você buscar a Deus como deveria buscar. Ser pai de verdade não é apenas ser forte, é saber quando se deve se prostrar e ajoelhar e orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu filho. E o maior exemplo que um filho pode ver é o pai quebrantado na presença de Deus. É o melhor exemplo. O melhor exemplo que o filho vê é o pai quebrantado na presença de Deus. É aquele pai que muitas vezes você olha e fala: meu pai é durão. Meu pai é durão. Quando ele fala comigo, eu fico com aquele medo. Meu pai, quando sabe, eu respeito ele. Mas não, irmãos. Aí você de repente vem para a igreja e vê o pai que chora, se quebrantando, falando: Deus, abraça o meu filho. Deus, salva o meu filho. Deus, transforma a vida do meu filho. Deus, me faça que na minha mente eu sou o pai cada vez mais, pai, zeloso pela minha família, que eu busco. Então, irmãos, seja esse exemplo de pai, que esteja um coração quebrantado na presença de Deus. Amém? Um pai
tem que lutar pelos seus filhos com perseverança. Não é só diante do problema que acontece hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, não. O pai todos os dias, irmãos, tem que lembrar dos seus filhos, de suas orações. Falando, Deus, eu estou aqui na presença do Senhor. E eu não estou vendo meu filho ao redor. Eu não estou vendo meu filho está longe das minhas vistas. Mas você continua perseverando. Deus, o Senhor vai salvar. Deus, o Senhor vai libertar. Deus, o Senhor vai curar. Deus, o Senhor vai tratar. Deus, meu filho vai ser moldado de acordo com a forma que o Senhor quer, como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Mas para o mundo, meu Deus, não deixa eu perder o meu filho. Não deixa a vida do meu filho estar diante as mãos do diabo. Sabe, irmão, aquele pai que ora com perseverança, faz de tudo, mesmo muitas vezes o filho só fazendo coisa errada. O filho só fazendo coisas que não dão valor ao pai que luta. E principalmente que não dá valor e não respeita ao pai que o criou, que o formou, que está jogando a sua vida fora. Mas o pai, ele ora e busca a Deus com perseverança pela vida do teu filho. Olha o versículo 23. Minha filhinha está morrendo. Rogo-te a ti que venhas e lhe põe as mãos para que sare e vive. Olha o carinho do pai pelo filho. Eu rogo a ti, Senhor Jesus. O Senhor vai de compra, minha filha. Além do Senhor curar, tocar nela, eu quero ver ela com vida. Então já ele não mandou o servo ir lá, não falou, vai lá, procura Jesus. Assim como o centurião. O centurião não mandou ninguém lá. Ele foi lá, pediu. E já também ele foi lá e falou, olha, minha filha estava morrendo. Ele não esperou, irmãos, que Jesus passasse na casa dele. Ele foi atrás de Jesus. Então, um conselho para mim e para você nessa noite: não espere que você queira que aconteça algo tão grandioso na sua vida. Tá? Muitas vezes no acomodismo, muitas vezes esperando chegar na tua casa e ter uma igreja aberta, ter um irmão orando, ter um irmão falando da palavra de Deus, e ter algo acontecendo na sua vida. E você precisa cada vez mais se lançar aos pés de Jesus, buscar Jesus de todo o seu coração e toda a sua alma, para que haja vida, mas não uma vida normal, a vida em abundância. E aqui Jesus está falando com ele: olha, não temas. Aleluia. Ele não esperou, irmão. Então o pai, ele não mede esforços em busca de um milagre da vida do seu filho. Um pai, um líder, um homem do lar, ele não espera o seu casamento ser consertado de qualquer forma. Ele vai e se lança aos pés de Jesus para que o seu casamento fique melhor, para que o seu relacionamento dentro de casa fique melhor, para que o seu trabalho vá bem dentro do seu trabalho, para que haja resultado naquilo que você está colocando dentro, aleluia, da presença de Deus. Amém, igreja? Então, conselho para hoje: seja o primeiro a orar pela sua vida, seja o primeiro a orar pela sua família, seja o primeiro a mostrar ao seu filho quem é esse Deus que nós servimos, seja o primeiro a falar do amor de Jesus para a sua família, seja o primeiro em tudo. Você tem essa missão. E eu não estou aqui só falando neste momento para os pais, eu estou falando para todos nós que estamos aqui, irmãos. Porque, irmãos, se você experimentou o amor de Jesus e sabe que isso é maravilhoso, é gostoso sentir o quanto Deus nos ama, por que eu não vou compartilhar isso com o meu próximo? Falou, olha, você está sofrendo agora, você está passando por essa luta agora, você está agora passando por essa peleja, mas eu vou te apresentar um Deus
Deus, que vai te trazer paz. Eu vou te apresentar um Jesus que ama incondicionalmente, sem olhar para o lado, sem olhar para seus defeitos, sem olhar para o seu estado, sem olhar para você é. Ele te ama da forma que você está hoje. Então nós temos essa missão de apresentar quem é esse Jesus. Amém? Amém, irmãos? O Pai que não se abala diante das más notícias. Quem é esse Pai? Todos nós se abalamos. Esse homem, ele estava ali falando: olha, chegou o seu servo aí dizendo: tua filha está morta. Porque ainda você está incomodando o mestre? Porque ainda incomoda Jesus? Ela já morreu. Volte para casa. Aí Jesus acalma o coração daquele homem. Não temas, crer somente. Glória a Deus. Oi, irmãos. Sabe aquela hora, pastor, você está passando aquela provação, aquela hora que o negócio está tão apertado, o negócio está um rebuliço danado. Aí chega alguém e fala: ó, pastor, não temas não, crer somente, a vitória vai chegar, as coisas vão mudar, o cenário vai ser transformado. Jesus está aqui dizendo nessa noite: ei, creia somente, não perca a sua fé, não perca. O que você ainda tem de precioso na sua vida, que é a sua fé. Não creia que ainda possa mudar o cativeiro de muitos que estão presos. Não creia que aquela prisão que aquela pessoa se encontra, eu tenho poder para chegar lá e tirar ela de lá. E o melhor de tudo, meu irmão, se ainda morrer. E muitas vezes aqui nós estamos falando da morte física. Se a pessoa ainda estiver morta espiritualmente, Jesus chega lá e reaviva essa pessoa de novo. E coloca de novo um renovo espiritual sobre a vida dela, para que ela tenha vida de novo com Deus. Então nessa noite Jesus está falando: não temas, creia somente. E tem muitos temendo. Tem muitos que estão temendo e entregando os pontos. Tem pessoas que estão muitas vezes perdendo, quando ouve algo, fala: olha, não lute mais, não tem mais jeito. A sua família entrou em desgraça. A sua família está amaldiçoada. A sua família não presta. Esse homem não presta. Larga esse homem. Essa mulher não é para você. O teu filho não tem jeito, mas já está fundado nas drogas, já está fundado em vício, não tem mais jeito para ele. Pare de oportunar Jesus, dizer: Jesus salva, Jesus faz isso. Aí Jesus manda o Espírito Santo vir de contra você e colocar uma palavra no seu coração: não temas, creia somente. Creia somente. Não escute essas vozes de derrota, essas vozes que chegam somente para entupir o teu ouvido de tanta palhaçada, de tanta besteira. Essas vozes que chegam dizendo que você tem que fazer isso e isso. E muitas vezes eu e você tomamos decisões que não é para ser tomada, irmãos. Muitas vezes nós estamos ouvindo vozes a qual estamos conduzindo para mais longe da presença de Jesus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus nos conduzindo para a presença dele. Sabe aquela atração que o imã tem quando encosta um perto do outro, que puxa-se de vez? O imã puxa o outro. É essa experiência que nós temos que ter com Deus. Quanto mais nós encostarmos perto de Jesus, mais Ele vai nos puxar para perto dele. Mas Ele vai nos atrair, como diz a música: Ele me atraiu. A tua presença me atraiu. E nós temos que ser atraídos pelo Senhor. E não deixar que essas más notícias tirem a nossa fé. Então por isso que Jesus falou: não temas, crê de fé, crê somente. Então, irmãos, quando caminhavam, essa notícia chegou diante deles. Aos olhos humanos, aos meus olhos, aos seus olhos, ali era o fim. Morreu. Não tem mais jeito. E aqui ainda não tinha acontecido a ressurreição de Lázaro. Então todos ali imaginavam que ali até já morria. Não ia ter ressurreição.
E aí chega, não temas, crer somente. Então essa frase, irmão, ela foi mais do que um conselho. Essa frase que foi falada para Jairo foi mais do que um conselho que Jesus deu para ele. Aqui ele trouxe algo para Jairo, sabe o quê? Um convite para trocar o medo pela confiança. Sabe? Quando você pega o medo, arranca ele do teu coração e joga fora. Aí o que vai vir depois do medo dentro de você? A confiança. Ela vai começar a crescer. Mas quando eu e você tiver com medo de dar um passo a mais para Jesus, de chegar mais perto de Jesus, de ter mais intimidade com Jesus, de viver uma vida com Jesus, de renunciar às coisas do mundo por causa de Jesus, o medo vai tomar conta de nossas vidas. Por quê, pastor? Porque vai ficar uma interrogação bem grande na nossa mente. As dúvidas. Será? Será que é isso mesmo? Será se eu deixar eu vou perder em vez de ganhar? Ô irmãos, com Jesus não tem perda não, tem só ganho. Com Jesus nós só temos a ganhar. Amém? Para terminar, Jairo foi um pai que viu a glória de Deus dentro da sua casa. Quando Jesus chegou, tirou aquele povo duvidoso, porque lá tinha muitos duvidosos. Ao ponto de quando Jesus chegou para dizer que ia curar aquela menina, que ia trazer ela de volta à vida, as pessoas que estavam naquele local estavam rindo da cara de Jesus. Estavam rindo, dizendo: meu Deus, é louco para dizer que vai trazer vida de volta. Mas sabe o que Jesus tira todo mundo de casa? Não quero que venha aqui agora. Só fique esses três: João, Tiago e Pedro. E os pais da menina. E diz que quando chegou perto da menina, Jesus expressou: minha amada, Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Uma palavra de autoridade. Uma palavra de autoridade. Aqui só tem essa autoridade, esse poder que se chama Jesus, irmãos. Ele não podia falar de Pedro: fale no teu nome. Pedro, coloca a mão nessa menina aí e ressuscite. Não! Foi o próprio Jesus que realizou um milagre. Talita cumi, menina, eu te digo, levante. Então, naquela casa, naquele momento, tinha choro, tinha desespero. Aí Jesus tirou toda a incredulidade de perto dele, tomou a menina na tua mão e a menina voltou a ter vida. Então o milagre que aconteceu, irmãos, com a multidão dentro do lar. Isso nos lembra, irmãos, e nos traz uma mensagem que muitas vezes tem pessoas que vão estar ao nosso redor, cheios de incredulidade, não creem no meu milagre, não creem no seu milagre. É nessas horas que nós devemos tampar os nossos ouvidos para essas pessoas e ouvir somente a voz de Jesus dentro de você, dizendo: olha, estão dizendo que não, mas eu estou dizendo que sim. Estão dizendo que não vai acontecer, mas eu estou dizendo: confia que vai. Então é neste momento que eu e você devemos colocar toda a nossa fé diante de Deus. Amém? Então, dentro da sua casa, irmãos, profetize que vai haver mudança, que vai haver milagre, que Deus vai chegar e mudar toda a situação da sua casa, da sua família. Amém? Então Deus pode sim, irmão, levantar um filho perdido nas drogas do mundo. Deus pode restaurar um casamento que está quebrado. Deus pode curar feridas internas, feridas profundas da alma. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Amém? Então que Deus possa tocar no seu coração com essa mensagem. Qual a revelação da palavra, pastor? É o que Jesus falou para aquele homem: creia somente. Creia somente. Sem medo, não temas. Creia somente.
Vamos cegar o Senhor nesta noite. Vamos tomar a Santa Ceia do Senhor.